Boa noite a todos. Bem-vindo ao canal do Sarai para mais uma palestra. Hoje à noite vamos falar sobre o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, de Allan Kardec, e mostrar como esse capítulo tem tudo a ver com o tema a perseverança. Antes de iniciarmos, eu gostaria que vocês me acompanhassem num Pai Nosso, pedindo ao nosso Pai que nos auxilie sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja hoje e sempre. Amém. Então vamos fazer como de costume. Eu vou ler para vocês um trechinho do Evangelho e depois nós vamos comentar as lições. Então vamos lá. Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio e, tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo esse o objetivo das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ela não fala senão da vida presente, não compreendem a Jesus e o acham pueril. O significado da palavra perseverança vem de perseverar, que significa conservar-se firme ou constante em sentimento, atitude ou resolução. Quando Jesus disse: O meu reino não é deste mundo, então significa que a vida futura deveria ser o alvo de todos os homens na terra e que nós deveríamos fazer esse esforço de perseverar, de continuar, de prosseguir para alcançar este reino que em outra passagem nos disse, né? Que é preciso entrar pela porta estreita, que é uma porta difícil, que é um caminho tortuoso, porque ele inclui que nós nos conheçamos, que nós desenvolvamos as nossas habilidades, algumas delas que ainda não possuímos, como paciência, tolerância, resignação. E é por isso que ele faz essa comparação com a porta, né? Então, e o reino não é deste mundo, porque ele não está pautado no nosso mundo. O nosso mundo, em outra passagem ainda, ele disse também: o reino de Deus está dentro de vós, né? Então, todas essas falas de Jesus, elas nos remetem muito à percepção que nós temos do que ele nos falou sobre o Evangelho. Então, Jesus, ele nos deu dois grandes mandamentos, né? E ele reuniu todos os mandamentos, todas as leis, todos os profetas nesses dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, são os dois grandes preceitos. E por que que isso é tão difícil, né? Por que que é tão difícil a gente perseverar na nossa caminhada, perseverar naquilo que nós temos que modificar, passar por essa porta estreita, enxergar que esse reino é dentro de nós? Porque nós, assim como os judeus no tempo de Moisés, né, que eles não tinham ideias incertas quanto à vida futura, né, os judeus eles achavam naquela época
que a observação das leis de Deus e de Jesus era recompensa pelos bens da própria terra. E, infelizmente, muitos de nós ainda estamos nessa ideia de que só porque nós nos tornamos espíritas, nós teremos também recompensas sobre a terra, né? Que nossa vida vai se tornar mais fácil, nossa vida vai se tornar mais branda e que nós não teremos que sofrer aqui na terra, pois a gente já entende os preceitos que Jesus nos falou. Isso não é bem dessa forma. Não é porque nós entendemos um pouquinho mais, né? Não muito mais, um pouquinho mais, porque o Espiritismo chegou há bem pouco tempo para nos ajudar, né? Que nós não vamos sofrer sobre este planeta. E o sofrer também está muito relacionado com a ideia que nós temos de sofrimento neste planeta. Por exemplo, Jesus, naquela época, ele não pôde ensinar tudo o que ele sabia, né? Porque ele teria confundido aquele povo que já estava sendo difícil de compreendê-lo naquele momento, tanto que ele foi crucificado, né? Ele foi morto com o aceite, né? Com o apoio do Sinédrio, que era a lei máxima dos judeus naquela época. Então, o Espiritismo, muitos anos depois, é que veio completar esse ensinamento de Jesus, porque os homens já estavam mais amadurecidos para compreenderem a verdade, né? Que essa vida futura é uma realidade, demonstrada então pelos fatos que o próprio Allan Kardec foi o responsável pela codificação e demonstrar então com o começo, né, do Espiritismo, as mesas girantes que respondiam às coisas, depois ele passou para a mediunidade dos médiuns, para as manifestações escritas, e até hoje nós temos as manifestações do mundo espiritual, mostrando que essa é uma realidade. E Kardec, então, ele escreveu o Livro dos Espíritos e ele colocou essas perguntas que hoje nos orientam, né, que são a nossa base de orientação, para que a gente realmente acredite que e não fique só na crença, né, naquela coisa assim, é uma prova que ele fez, porque esse livro ele foi escrito seguindo um método científico, né, que ele adotou. Então, para quem não sabe, o Kardec, quando ele fazia uma pergunta, ele fazia a mesma pergunta para 3 ou mais médiums diferentes em diferentes regiões. Então, se eles escrevessem a mesma coisa e a mesma ideia, então ele aceitaria aquela resposta. Então, é um método científico que ele usou, porque ele era, né, da escola de Pestalozzi, então ele tinha essa ideia de provar, e ele foi, na época, né, muitas pessoas não acreditaram nele. Então ele teve um rigor assim muito maior para escrever esse livro. E o primeiro livro que foi escrito foi o Livro dos Espíritos. E essas perguntas eu acho interessante a gente revê-las, porque elas vão esclarecendo isso que a gente sabe, e a gente vai voltar naquele outro ponto de ter o conhecimento não é a única coisa necessária para que a gente possa fazer a nossa evolução. Então, vamos lá. Pergunta 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Então, os espíritos respondem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, nós viemos de um mundo espiritual e nós estamos momentaneamente reencarnados, né? E aí Kardec pergunta ainda: a alma conserva a sua individualidade após a morte? O espírito responde: sim, não a perde nunca. O que seria dela se não conservasse, né? Então ela não vira uma fumaça, não vira um pensamento, não vira... Não, ela conserva a sua imagem e semelhança, né? Porque ela está envolta, e depois ele vai falar disso, pelo próprio perispírito, né? Então, 150b. A alma não leva nada deste mundo?
E o espírito responde: nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha feito a sua vida. Quanto mais pura ela tiver sido, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na Terra. Então, nós temos mais algumas perguntas que também são interessantes. Então, que é a 167, quando Kardec pergunta aos espíritos, então, qual a finalidade da reencarnação? Então, ele diz, olha, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça, né? Então, nós reencarnamos para nosso auto-melhoramento, para que nós possamos evoluir moralmente mais depressa. E aí ele faz a pergunta 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como ela vai fazer, né? Como ela acaba de depurar-se? E ele responde: submetendo-se à prova de uma nova existência, né? Então, é por esse motivo que ele faz essa 160b, né? A alma tem muitas existências corpóreas? E ele responde: sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem mantê-los na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo, né? Então, olha como essas perguntas de Kardec, elas são importantes para nós. Então, nós sabemos que nós reencarnamos, nós sabemos que o objetivo da nossa reencarnação é o nosso aprimoramento, nós sabemos que nós vamos enfrentar durante a nossa vida dificuldades, né? Mas quando nós estamos reencarnados e nós estamos aqui na nossa vida física, nós muitas vezes não nos conformamos com as situações em que nós estamos passando, seja de doença na nossa família ou nossa própria, perdas financeiras, perdas de entes queridos, né? Ou então situações mais complicadas, como essa que nós passamos nesse momento, né? De uma pandemia, que restringe os nossos movimentos, que coloca, né, muito do que nós acreditávamos ser importante, coloca então como segundo plano. Então, é muito interessante que a gente reveja esse conceito de reencarnação que nós temos como espírita e reveja também quais os meios que nós podemos empregar para tornar a nossa reencarnação frutífera, ou seja, ao findar essa reencarnação, para que nós possamos voltar ao mundo dos espíritos, porque esse é o nosso fim, né? Nós todos vamos voltar ao mundo dos espíritos, voltarmos bem, voltarmos felizes, porque nós conseguimos vencer as provas que nós mesmos pedimos. Então, pensando nessa parte, eu vou ler para vocês um pouquinho do prefácio que o Cícero Pereira fez no livro Reforma Íntima Sem Martírio, psicografado pelo Vanderlei de Oliveira, em coordenação com o espírito da irmã Cidufo. São alguns pedacinhos, eu não vou ler todo o prefácio. Então, Cícero diz: a própria reencarnação é o mecanismo divino do recomeço, da retomada. É justo, portanto, que abracemos amorosamente os compromissos abandonados de outros tempos e aplanemos o nosso caminho tortuoso. Temos sempre o que merecemos e somos aquilo que plasmamos. Em meio ao lodaçal do desânimo, nasce o lírio da personalidade tenra que estamos paulatinamente cultivando. Sob o peso cruel da angústia, estamos construindo a condição imunizadora do poder mental. Desde que não desistamos, sempre haverá uma chance para a vitória. Prossigamos sem expectativas de angelitude que não temos como alcançar agora. Então, olha que frase bonita que tem a ver com a lição dessa noite, né? Então, desde que não desistamos,
sempre haverá uma chance para a vitória. Então, isso é a palavra perseverança, né? Desde que a gente tenha essa perseverança na nossa vida, nós teremos chance de vitória. E tem uma outra coisa também que ele fala que é bonita, né? Nossa palavra de ordem é recomeçar, uma palavra inspiradora, né? Então, assim, toda vez que nós estamos vivendo, né? Estamos passando por um conflito, é necessário perseverar, é necessário recomeçar, né? É necessário aprender com a natureza. E outros amigos espirituais já nos fizeram alguns comentários que são bonitos, né? Que eles comparam que a gente teria que aprender a lição com o sol. O sol, ele se levanta todos os dias, né? Mesmo sobre justos e injustos. E todos os dias ele dá o seu calor e a sua luz para que a nossa Terra, né, o nosso planeta, ele tenha vida. Então eu acho muito bonito essa comparação que alguns amigos espirituais fazem com o Sol. Uma outra comparação também que é feita é com a natureza, que a gente pode observar na natureza e ela tem os seus ciclos, né? Então nós temos aí a primavera cheia de flores, cheia de coisas boas, né? Nós passamos depois então para o verão, também uma estação gostosa. Depois vai vir o outono. O outono nós temos então a colheita das frutas, daquilo que foi plantado e cultivado, e passamos por um período difícil, que é o período do inverno, né? Onde as árvores perdem as suas folhas, onde o frio não permite, né? A maioria das culturas se desenvolver. Então, assim, ele mostra que existe um ciclo de coisas boas e coisas ruins. E esse ciclo, ele tem a sua dinâmica, né? Ele tem o seu porquê. Então, muitas vezes nós esquecemos que a nossa vida ela tem esse ciclo. Nós esquecemos que é preciso algumas vezes que as dores, né, elas cheguem perto de nós para que a gente acorde, para que a gente dê valor, para que a gente perceba aquilo que é importante para a nossa vida. Então, a pandemia ela faz parte desse ciclo, né? Então, a dor que ela traz, né, as dificuldades que ela está colocando, é como se nós estivéssemos passando pelo período do inverno, né? Mas logo depois do inverno virá a primavera. Então, se a humanidade conseguir entender os erros que ela tem, se nós conseguirmos valorizar aquilo que nós precisamos valorizar, nossa próxima estação é a primavera, o nosso próximo ciclo é a primavera, né? Então, nós precisamos, sem lástima, sem censura, nos perdoar e prosseguir sempre. E isso é a palavra perseverar. Nós precisamos perseverar, né? Então, eu vou ler para vocês mais um pedacinho desse mesmo livro bonito, que é da Reforma Íntima Sem Martírio, mas agora é um pedacinho que a irmã Cidufo faz na introdução, né? Faça as pazes com as suas imperfeições, descubra as suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. O tempo concederá valor e experiência a seus esforços, ajustando seus propósitos aos limites de suas possibilidades, libertando-te da angústia que provém dos excessos. Caminhe um dia após o outro, na certeza de que Deus o espera sempre, com irrestrito respeito por suas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã você seja melhor do que hoje para a sua própria felicidade.
E a gente pode se perguntar assim, né? Claro que todos nós queremos ser melhores. Todos nós que estamos assistindo a essa palestra nesse canal já conhecemos o Espiritismo, já entramos em contato com ele, né? Por que que ainda nós não conseguimos viver o Evangelho de Jesus, né? Porque Pai João de Angola, uma vez ele disse essa frase, que é uma frase muito bonita. Existe uma diferença entre conhecer os ensinamentos e viver os ensinamentos. Então, há um caminho grande de passar do cérebro para o nosso coração, né? Conhecer os ensinamentos é o primeiro passo para que nós possamos modificar a nossa vida, para modificar os nossos conceitos, os nossos hábitos, os nossos valores. Mas viver esses novos conceitos, esses novos hábitos, né? É um passo, é um segundo passo, que ele é mais difícil porque ele envolve o sentimento. Quando você fala uma coisa, você sabe que aquilo é errado, né? Mas você fala e depois você se sente culpado, você está só no primeiro nível de evolução, ou seja, você aprendeu que aquilo está errado, mas você ainda não interiorizou, né? Não colocou internamente para dentro do coração aquele ensinamento. Então, a sua boca ainda fala do que o seu coração está cheio. Nós ainda, muitas vezes, nós falamos, nossa, eu sabia que eu não podia falar aquilo, mas eu acabei, foi mais forte do que eu, a gente usa essa expressão, né? E aí eu acabei falando. É porque a gente tem só o primeiro, que é o conhecimento, não passou para o nível 2 ainda, que é interiorizar esse conhecimento no nosso coração. E é isso que Jesus fala. Então, e Pai João reforça, né? Nós precisamos percorrer esse caminho, né? De passar os conhecimentos que nós temos na nossa mente para o nosso coração. E por que que a gente não consegue fazer isso? Por vários motivos. Primeiro, porque nós desenvolvemos os hábitos ruins por milênios, né? Então, muitas vezes, quando a gente percebe, a gente já falou, né? Então, você fala, nossa, eu estou querendo não fazer isso, mas eu acabei já falando, né? Não consegui conter. Depois, porque nós não fomos e não somos até hoje educados para buscar o nosso autoconhecimento. É até o contrário, né? Se você observar a nossa sociedade hoje, você vai ver que nós somos deseducados para nos autoconhecer. Nós temos tantas coisas fora de nós que tantas coisas mais interessantes acontecendo fora de nós, né? Então, o próprio trabalho, sair de casa, tinha, né? E aí a gente vai pontuar isso agora com o momento que a gente está. Que a gente era muito voltado para fora, né? Então, tinha que sair, tinha que ir, tinha que ir para não sei aonde, levar a criança para a escola, buscar, levar, fazer isso, fazer aquilo, tudo fora de nós, né? Tudo fora. E agora veio essa pandemia, olha que interessante. E agora voltou tudo para dentro, porque agora nós temos restrição de acesso, né? Nós podemos sair, mas não como era antes. Então nós temos essa restrição de acesso. E o que que esse ciclo está querendo dizer? Olha, como a humanidade não levou, né, a sério educar para o autoconhecimento, então, os governadores do planeta resolveram educar o planeta inteiro para o autoconhecimento. Então, a própria pandemia é uma possibilidade de autoconhecimento, porque agora nós somos forçados a ficar voltados para dentro, a nos conhecer, a conhecer melhor as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, porque antes o convívio até era mais limitado, porque cada um ia para a sua atividade e existiam poucos momentos de convívio. Hoje não, hoje esse convívio aumentou. Então, olha que interessante. E a terceira coisa é, nós não sabemos valorizar os valores individuais que deveriam nos auxiliar nessa tarefa. Por quê? Porque nós estamos tão voltados para o externo que nós acabamos não nos conhecendo. Vamos ver algumas formas agora de modificarmos a nossa energia para aqueles dias que a gente não acorda muito bem, que nós não estamos nos sentindo
alegres, que nós perdemos a nossa esperança. Se nós conseguirmos praticar algum destes hábitos, substituindo os nossos hábitos ruins por hábitos bons, nós vamos então ter uma qualidade de vida melhor, vamos estar conectados com energias melhores e, consequentemente, nós vamos nos sentir melhores. Por esse motivo, eu coloquei 7 coisas que são coisas simples que nós podemos fazer na nossa casa. E se nós praticarmos diariamente, mesmo que você não consiga fazer as 7 coisas, consiga fazer só algumas delas, elas já vão estar ajudando bastante na manutenção de uma energia boa, positiva, para que a gente possa passar por esse período, esse ciclo, né, esse inverno da nossa existência com mais alegria. Então, a primeira coisa é escutar uma música bonita. Todo dia você pode escolher uma música bonita e colocar essa música para você se lembrar, né, de como o mundo é bom, como existem coisas boas no nosso planeta. E a música, ela, por ter um fator vibracional muito alto, ela realmente ajuda na nossa energia. Assim como as músicas ruins também podem diminuir o quanto energético nosso também. A segunda coisa, que é uma coisa simples, mas que também ajuda bastante, é tomar o banho de sol de 15 minutos por dia. Pode ser em qualquer lugar que você tiver disponível na sua casa, um pouquinho do sol, porque o sol, ele desencadeia no nosso organismo a produção de hormônios que nos fazem sentir bem. Então, é um processo físico mesmo, né? A luz do sol, o contato com o sol. E não precisa ser muito, né? 15 minutos por dia é o suficiente. A terceira coisa é andar descalço sobre a grama, porque nós temos um campo eletromagnético e a Terra também tem um campo eletromagnético. E de uma maneira para a gente conseguir harmonizar esse nosso campo eletromagnético é andar descalço, porque os nossos calçados, geralmente eles têm a sola de borracha e eles impedem a troca, né, dos elétrons com o nosso planeta. E se a gente fizer isso, sobre a grama é melhor porque a gente está em contato com o próprio planeta, mas se você não tiver grama, pode ser sobre onde você estiver, né? O concreto mesmo, o piso, porque vai facilitar a harmonização do seu campo eletromagnético. A outra coisa é ler livros bons e instrutivos. Então, livros bons e instrutivos podem ser livros espíritas, livros católicos, livros evangélicos, livros que te tragam coisas boas, mensagens de esperança, de motivação. Nada de ler aqueles livros que te deixam, né, triste, te põem para baixo. E aí, colocando essa coisa de ver coisas tristes, vamos procurar assistir, né, na televisão ou na internet, conteúdos que nos tragam alegria, que nos tragam esperança. Vamos parar de dar ênfase, né, nas coisas negativas. Eu sei que é preciso que a gente esteja a par do que acontece no nosso planeta, mas a ênfase nas coisas negativas é uma coisa que contribui para que a gente se sinta cansado, desesperançado, que a gente não tenha essa vontade de viver, de existir. Então, vamos tentar focar a nossa mente, a nossa atenção em coisas boas, em coisas positivas. E aí vem talvez o exercício mais difícil, que é o exercício número 6, que é o de falar coisas positivas. O ser humano em si tem uma tendência a falar mais coisas negativas. Parece que chama mais a nossa atenção. Na verdade, é um vício, né, que nós adquirimos com o passar dos séculos e é uma coisa que a gente precisa aprender a mudar. Falar coisas positivas pode não dar tanto ibope, né? Por isso é que os nossos meios de comunicação
talvez eles insistam em trazer as coisas negativas. Mas há muitas coisas boas, mesmo agora no período de pandemia, há muitas coisas boas que estão sendo feitas no nosso planeta e que devem ser noticiadas, ou nós devemos buscar esse olhar para as coisas positivas. E o número 7, um dos mais importantes da nossa lista, é procurar fazer uma oração quando percebemos que não estamos bem. Então, quando nós percebemos que não estamos bem, a última coisa que nós nos lembramos é de fazer uma oração. E é justamente a oração que nos conecta com a força divina, que nos dá coragem, que nos traz esperança, consolo. Porque Jesus falou, né? Batei na porta, pedi, né? Então, nenhuma oração fica sem resposta. Também fazer uma oração de gratidão, que vai nos conectando com a energia mais positiva que existe no nosso planeta. E para encerrar, eu vou deixar esse pensamento então que eu li para vocês mais cedo, da irmã Cidufo, que diz: caminhe um dia após o outro, na certeza de que Deus o espera sempre, com irrestrito respeito por suas mazelas, para que amanhã você seja melhor do que hoje, para a sua própria felicidade. Persevere, né? Essa é a mensagem. Continue. Hoje nós estamos vivendo um período de inverno. Amanhã, certamente, a primavera nos aguarda. E eu deixo vocês com o convite de Jesus, que diz então: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vamos encerrar com uma Ave Maria, pedindo à nossa Mãe que nos ampare nesse momento, nos dê força e coragem para que nós continuemos a nossa jornada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Muito obrigada a você que assistiu até aqui e persevere, tenha coragem. Dias melhores certamente virão. Um grande abraço e até mais.